Queridos alunos, continuando a nossa aula de geografia. Pegue o seu PET, páginas 55, 56, 57 e 58. Quarta semana, PET 3. Vamos lá? Atividades. Leia o texto abaixo. Conhecendo mais sobre o nosso estado e nossa região. A região sudeste do Brasil tem muitas coisas interessantes para se aprender. É a região mais industrializada e urbana entre as 5, pois possui muitas indústrias, comércio diversificado, instituições de ensino e financeiras e pontos turísticos de destaque. É também a região mais rica do país e a mais populosa. Na aula passada, na atividade passada, falamos disso. Por que a região sudeste era mais populosa? Eu expliquei, porque era mais industrializada. Eu corrigi a atividade, falei também. E, no entanto, teve gente que não corrigiu a atividade, não colocou, que era a mais industrializada, com melhores instituições de ensino, saúde. Tudo isso faz com que as pessoas migram para as cidades desta região. Oferece muito emprego, por isso as pessoas vêm. Ainda falei para vocês, aqueles que têm interesse em trabalho, vêm pelo trabalho. Aqueles que estão com problema de saúde, vêm para tratamento. A medicina mais avançada, com maiores possibilidades de tratamento de saúde. E aqueles que buscam uma escola, uma faculdade, também vêm em busca dessa instituição de ensino. Uberlândia, por exemplo, no passado, muitas pessoas vieram por causa da UFO, que era uma instituição de ensino federal e boa, né? E aí a cidade era uma cidade jovem, porque era uma cidade universitária, tá? Então, continuando aqui. A extensão territorial da região sudeste do Brasil é de 924.511 quilômetros quadrados, com a presença de grandes e importantes cidades. São estados da região sudeste, bem como suas respectivas capitais. Vamos lá? Espírito Santo, capital, Vitória. Minas Gerais, Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. São Paulo, São Paulo. Ah? Então vamos? Metade dos municípios mais desenvolvidos do Brasil está na região sudeste. Ao todo, são 1.668 municípios, muito, nessa região brasileira. E como é a maior em extensão territorial, Minas Gerais é também o que possui mais municípios, somando 853 municípios. Minas tem 853 municípios, enquanto São Paulo tem 645 cidades. Rio de Janeiro tem 92 e Espírito Santo 78. Olha o quanto Minas tem mais cidades, mais municípios que as outras, que os outros estados da nossa região. Em relação à cultura, a região sudeste é bastante diversificada, como também é a cultura brasileira como um todo. Os aspectos culturais são formados a partir da miscigenação entre os elementos da cultura dos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Tá? Pensa, Minas. Lá na migração, teve grande quantidade de italianos que vieram para Minas, para as plantações, para as lavouras. Mas antes tinha muitos escravos que vieram para as
para as minas, né, para trabalhar de escravo. Foram aqui escravizados, grande quantidade. Tudo isso somou na nossa cultura. Nós já vimos o mineirês, né? Falamos da nossa cultura, fizemos o trabalho, cada um escolheu um dos, né, pontos que mais chamava a sua atenção. Se era a música, se era a culinária, se era as festas, né? Ou se era a culinária, vestuário, dança, pontos turísticos. Eu deixei a escolha de vocês. Teve alguns trabalhos que eu recebi que ficou muito bom. Teve muitos também que nem me entregaram os trabalhos, né? Não me mandaram até hoje. Eu estou aguardando. Vamos lá? Comidas típicas. Há muitos tipos de comidas diferentes nesta região do Brasil, pois conta com restaurantes de comidas típicas de todos os lugares do mundo e com a culinária trazida pelos diversos imigrantes que habitam o Sudeste brasileiro. Alguns exemplos são feijoada, estrogonofe, bolinho de bacalhau, picadinho, canjiquinha, tutu de feijão, frango com quiabo, torresmo, pão de queijo, angu de fubá, doce de leite, feijão tropeiro, bauru, virada paulista, pamonha, cuscuz paulista, torta capixaba, moqueca, pirão e casquinhas de siri. Entre muitos pratos e ingredientes da culinária indígena, destaca-se a mandioca, conhecida também como macaxeira ou aipim. Dependendo do lugar, nós conhecemos mais como mandioca, né? Mas a variedade é muito grande, né? E as pessoas, na sua diversidade cultural, usam outros nomes. Grande fonte de carboidratos, com elas os índios faziam e ainda fazem desde farinha a bebidas. Hoje é o alimento base também de 800 milhões de pessoas no mundo inteiro. Aí nós temos um endereço eletrônico onde você pode achar isso. No seu esquema de estudo também, eu coloquei lá um vídeo mostrando onde é encontrado, até a descrição desse gráfico aqui, ó. O agrônomo que fala a respeito da mandioca, ele vai falar também das cidades aqui que tem a maior quantidade de plantação, como é feito, e ainda tem a resposta para você das atividades aí da letra A e letra B, tá? Se você não está habituado a assistir os videozinhos que eu coloco, é bom assistir. Vamos então? Número 1. Com certeza você já comeu mandioca ou experimentou alguma receita em que ela era o ingrediente principal. Essa raiz é de origem brasileira, sendo cultivada em várias regiões. Veja o gráfico abaixo. E aí nós temos maior produção estaduais em toneladas de mandioca do Brasil, safra de 2017. Então nós temos aí Pará, maior quantidade, Paraná, Bahia, Maranhão, São Paulo, Acre, Rio Grande do Sul e Amazonas. Minas Gerais não passou nem perto, né? Então aí nós temos na nossa região, só São Paulo produz mandioca, né? Continuando, agora responda. De acordo com o gráfico, qual estado brasileiro produz a maior quantidade de mandioca? Brasileiro, hein, gente? Brasileiro, estado brasileiro, não tá falando da nossa região. Agora, qual estado da região sul é o maior produtor de mandioca? Então você olha aí. Eu não lembro quais são desses estados aí da região sul.
Então você volta na página 49 do seu PET, que lá está separado direitinho por região, quais estados pertencem a cada região, e você vai saber qual desses estados é da região sul e a quantidade de mandioca que ele produz. Depois, na letra C, o estado que produz a menor quantidade de mandioca está localizada em qual região brasileira? Você já estava mesmo na página 49, né? Se você não olhou, você volta lá agora e olha qual estado produz a menor quantidade. Então, se você olhar, você vê Amazonas. A Amazonas está em qual região brasileira? E aí você aproveita e responde a letra C. Continuando, virem a sua folha, página 57. Na página 57 está assim: leia. Regionalismo culinária. A culinária das regiões. Na nossa atividade, nós fizemos um trabalho a respeito da culinária da nossa região. Então vamos lá? Assim como cada povo ou etnia tem sua cultura, as famílias também têm hábitos herdados dos antepassados. Assim, cada família tem em sua rotina receitas que atravessam gerações. Interessadas em conhecer a história dos pratos típicos de sua família, Ana Luísa, que é de Belo Horizonte, criou uma tabela e registrou a história de seus pratos favoritos. Veja, nome do prato, a origem e a história da receita. Então, a Ana Luísa quer aí arroz com lentilha. É um prato árabe. Ó, minha bisavó, imigrante italiana, dona de um hotel na cidade de Cruzeiro, São Paulo, gostava de trocar receita com amigas que eram imigrantes árabes. Ela era italiana, mas as amigas eram árabes. E diversificar o cardápio do restaurante e do hotel. Esse prato passou a ser o preferido do meu bisavô e indispensável nos almoços de família, ok? Fígado com jiló, Minas Gerais. Meu avô é de Belo Horizonte e gosta muito de fazer compras no Mercado Central. Sempre que vai lá, pede uma porção de fígado com jiló. E eu também passei a gostar. Por isso, minha mãe sempre faz aqui em casa. Então ela deu receita de 2 pratos. Agora é com você. Agora, converse com as pessoas de sua casa e registre as receitas que fazem parte da história de sua família. Se puder, identifique a origem das receitas. Então, o nome do prato, a origem daquele prato e a história daquele prato. Ah, professora, mas eu não sei. Pesquisa na internet, com certeza você vai achar. Sua mãe fala, é assim, se você escrever lá um trecho da receita, você vai achar a receita inteirinha. Você vai saber a origem, tudo direitinho. Então, sem preguiça, né? Nem desculpas. Ok? Página 58, vamos lá? Leia. Produção escrita, regionalismo. Ó nós aí. Além de serem reconhecidos pela culinária deliciosa, os mineiros são considerados acolhedores, carismáticos e são também muito admirados no país pelo jeito peculiar de falar. Nas redes sociais circulam vários textos sobre o mineirês. Não mandei para vocês um dicionário mineirês? Pois é. Como ficou conhecido essa peculiaridade da população do nosso estado? Uai, senhor, bom demais da conta? São expressões muito usadas no dia a dia. Agora, leia o texto abaixo. Se conseguir ler, é mineiro. Se estivesse em sala de aula, eu ia contar uma historinha desse texto. Então, vamos lá?
Sábado passado era 7 de setembro. Tava eu lá em casa, na cozinha, tomando tomando pinho com mel e cozinhando um quilo de carne com molho de tomate para fazer uma macarronada com frango assado. Caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, misturou e a galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco, que nem um litro de leite. Doido demais. Caí de dentro da pia. Fiquei sem saber de onde que vim, pra onde que vou, onde que eu tô. Olha pra você ver. Essa é a historinha. Agora, você entendeu todas as informações do texto? Agora, transcreva-o no espaço abaixo, da forma que as pessoas que não são de Minas Gerais possam entender. Eu já comecei. Vamos lá? Sábado passado, era 7 de setembro, e eu estava lá na cozinha, lá em casa, na cozinha, bebendo uma pinga com mel e cozinhando 1 quilo de carne. Quilo de carne, né? Com molho de tomate. Então você põe aí 1 quilo de carne com molho de tomate. Direitinho. E vai continuar a sua história. Escreva com letras menores, porque senão não cabe nesse espaço que você tem, ok? Para a aula de hoje é só. Na próxima aula de português, eu volto com a correção, ok? Então, nós temos aqui a nossa aula de geografia. E a próxima será correção das atividades, ok? Divirta-se com o nosso mineirês. Não vou passar nenhuma atividade extra, porque já fizemos essas